todos os termos, para ficar mais elegante, né? E x e y ao quadrado, ele é uma constante, então eu mantenho. Então fica 3 que multiplica x y ao quadrado, z ao quadrado, vezes k. Tá aqui. Beleza, encontrei aí. Agora, para encontrar o gradiente da função no ponto 1, 1, o que eu vou fazer? Eu vou substituir, tá, pessoal? Então, nós temos o gradiente da função de x, y, z. Agora, eu vou substituir. Então, o gradiente da função no ponto 1, 1, 1 será, ó, 1 elevado a qualquer expoente natural, pessoal, sempre vai ser 1. Então, aqui, ó, 1 ao quadrado é 1, 1 ao cubo é 1. Então, nós temos 1 vezes i é i. Então, tá aqui. Mais 2 vezes o x é 1, o y é 1 e o z, no caso ao cubo, é 1 ao cubo, que é 1 também. 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 2. Né? Aqui, pessoal, eu esqueci do j, tá? Do vetor j. Ó. Vou colocar ele já aqui para vocês não esquecerem também. Então, 2 vezes o quê? Vezes o j, né? Mais 1 vezes 1 ao quadrado, vezes 1 ao quadrado. Então, aqui, 3 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 3. K. Então, esse daqui, pessoal, é o gradiente da função. Esse daqui é o gradiente. No ponto P. O que nós vamos fazer agora? Calcular a taxa de variação. Como que nós fazemos para calcular a taxa de variação? Nós vamos utilizar o módulo, né? Então, vamos colocar aqui, ó, o módulo do gradiente da função f de 1, 1 e 1, né? No ponto 1, 1, é igual a quem? A raiz quadrada de quem? O coeficiente aqui do i é 1, fica 1 ao quadrado, mais o coeficiente do j é 2, fica então 2 ao quadrado, mais o coeficiente do k que é 3, fica então 3 ao quadrado. Fazendo isso, nós temos então o módulo, né, do gradiente da função no ponto 1, 1 e 1, que corresponde à taxa de variação em relação à função, nesse ponto, é quanto? Então, nós temos 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9. 9 mais 4 mais 1 é quanto? É 14, né, pessoal? 14. Então, essa daqui é a taxa de variação, né? Taxa de variação. No ponto P1, 1 e 1. Então, essa é a maior taxa de variação que nós encontramos em relação a essa função nesse ponto, ok? Espero que tenha sido claro. Vamos para o próximo exemplo, pessoal. Bom, nesse exemplo aqui, galera, nós temos aqui, olha só, encontre e ilustre graficamente o vetor gradiente da função no ponto P, 3 e 4, sendo a função f de x, y igual a x quadrado mais y ao quadrado. Ok. Então, aqui nós temos que pensar o seguinte, ó. Nós temos que pensar na questão da curva de nível, tá? Então, para a gente encontrar, né, encontre e ilustre graficamente, nós temos que ilustrar, nós temos que encontrar, primeiramente, então, a curva de nível. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos estabelecer assim. Primeiro, né, então, primeiramente, achar
curva de nível. Vamos achar a curva de nível no ponto P. Então, vamos achar a curva de nível no ponto P. Para nós acharmos a curva de nível no ponto P, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a função f de x, y igual a x quadrado mais y ao quadrado. E, veja bem, pessoal, o f de xy, esse cara aqui, ó, que você está vendo, nós vamos fazer assim. Nós vamos substituir por quem? Por z, da maneira como nós fazíamos no conteúdo anterior, né? Para achar a curva de nível. O f de xy eu substituo por z. Como é no ponto 3 e 4, eu vou substituir o x por 3 e o y por 4. Então, vai ficar assim, ó. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, nós temos z igual a 25. Ok. Então, sendo z igual a 25, o que a gente pode pensar? Eu vou fazer assim, então, ó. Nós vamos fazer assim. Vamos substituir, né? Eu vou reescrevê-la novamente, tá? Pensando nisso, ó. Se f de xy é igual a z e z é igual a 25, eu vou fazer assim, ó. X quadrado mais y ao quadrado é igual a 25. Ô, pessoal, isso daqui está parecido com quem? Está parecido com isso daqui, ó. Lembram disso, ó? Daqui está parecendo com... Tem essa carinha, não é? Isso daqui é o quê? Não é a equação da circunferência, né? Ou do círculo. Então, nós temos aí, tá? Pensando nisso, se esse cara, qual que é o número que elevado ao quadrado dá 25? É 5. Então, o raio, nós temos aqui uma circunferência de raio 5. Então, vamos fazer isso. Vamos gravar essa circunferência, vamos esboçar, né? Essa circunferência aqui, ó. Porque é o que o exercício pede. Então, nós vamos fazer isso daqui. Vou colocar o plano aqui. XY. Então, vamos ver se eu consigo aqui, né? Fazer direitinho para vocês. Ó, vamos pensar nisso. Aqui o X, aqui o Y. Vamos pensar assim que eu vou pegar aqui meio centímetro, tá? Então aqui eu tenho do zero à esquerda eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Como eu tenho pouco espaço, estou usando meio centímetro aqui. E aqui, do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, 5 centímetros. Para Y, a mesma coisa, né? Então, é uma circunferência, o raio é 5, então ela tem 5 centímetros de raio e vai pegar tanto o eixo X como o Y. Aqui, 5. E abaixo do zero também. No caso, será o oposto. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, menos 5. Ok? Pegando aqui um compasso, para ficar bonitinha a figura. Olha só. Opa, escapou. Tá aqui. Oh.
Calma aí. Tá aqui. Então, essa é a circunferência de raio 5, ok, pessoal? Então, veja bem o que nós vamos fazer agora. Ah, e o ponto, será que esse ponto aqui, ele pertence à circunferência? Sim, né? Então, nós temos aqui 3 para x e 4 para y. Então, se a gente traçar aqui, ó, nós vamos encontrar esse ponto aqui. Então, o ponto está aqui, ó, ponto P. Ok? Beleza, então, galera. Então, agora, o próximo passo, né? Então, achamos a curva de nível. Essa é a curva de nível, tá, pessoal? E o ponto P, 3 para x e 4 para y, ele pertence a esse ponto, a essa curva de nível. Ok? Então, agora, o que nós iremos fazer vai ser justamente no caso, achar o segundo, o vetor gradiente, que é o segundo passo. Então, no segundo passo, nós temos aqui, eu vou colocar aqui um pouquinho mais para cima, segundo, né? Que é achar ou calcular e depois disso, pessoal, a gente tem que representar esse vetor no nosso esboço ali. Então, vamos lá. Agora, nós vamos utilizar, qual a ferramenta que nós vamos utilizar, né? Então, a ferramenta que nós vamos utilizar aqui será, né, o gradiente da função. Então, nós temos aqui o gradiente da função f de x, y, igual a derivada em relação a x da função f de x, y, vezes i, mais a derivada em relação a y da função f de x, y em relação a j. Ok? Fazendo isso, pessoal, em relação a cada variável, né? Derivando em relação a x. Aqui. Como que fica? O y é uma constante, né? O y é uma constante, deriva em relação a x, fica como? Fica 2x. Então, o gradiente da função f de x, y é igual. Então, a derivada em relação a x é 2x vezes i, vezes o vetor, mais a derivada em relação a y, similar, né? O x passa a ser uma constante e deriva em relação a y, que fica 2y vezes o j. Ok? E agora eu quero saber no ponto, pessoal, nesse ponto aqui, como que fica? Então, o gradiente da função no ponto 3 para x e 4 para y é igual a 2 vezes 3 que multiplica i, mais 2 vezes 4 que multiplica j. Então, nós temos aqui o gradiente da função no ponto 3 e 4 é igual a 2 vezes 3 é 6 i, mais 2 vezes 4, 8. 8j. O valor em relação a i é a derivada de x, então consideramos isso, tá tendo um deslocamento em relação ao eixo x, 6 unidades, tá, pessoal? Em relação ao eixo y, que é o j, né, nós derivamos em relação a y, esse valor aqui, tá sofrendo uma variação de 8 unidades. Então, o que nós vamos fazer, logo, depois de calcular a taxa de variação, será transpor esses valores no gráfico. Então, agora, nós encontramos aqui o gradiente, né, gradiente
da função no ponto P. Agora nós vamos encontrar a taxa de variação. A taxa de variação será o quê? O módulo, né, do gradiente da função. Então, f, o módulo do gradiente da função no ponto 3 e 4 será igual a raiz quadrada de quem? De 6 ao quadrado, que é esse cara, mais 8 ao quadrado. Então, sempre que eu for calcular a taxa de variação, tem que fazer dessa forma, tá? Primeiro encontro o gradiente da função, depois eu calculo o módulo do gradiente da função no ponto, e isso é o quê? É a raiz quadrada desses valores ao quadrado, né? Dentro do parênteses, né? Sempre mantendo essa... Porque às vezes pode ter um número negativo, e você aí coloca o quadrado dentro do parênteses, fica tudo positivo, né? Então, por isso que é em módulo, né? Não existe valor negativo aqui, sempre positivo. Consideramos sempre positivo porque é o vetor, o sinal negativo, ele representa só o sentido, né? Então, olha só. Aqui nós temos, ó, 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64. Somando tudo dá 100. Então, o módulo no ponto 3 e 4 é igual a 10. Então, essa aqui é a taxa de variação, pessoal. Essa é a taxa de variação. Tá? Taxa de variação por unidade. Por unidade de espaço. Pode ser centímetro, quilômetro, metro, ok? Essa daqui é a taxa de variação por unidade de espaço. E aí, como que nós fazemos isso, né? Como que nós vamos representar isso no gráfico? Nós vamos fazer dessa forma, ó. Nós vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui a régua, né? Vamos transpor isso daqui. Vamos lá. Veja bem, pessoal. Aqui, deixa eu destacar. Esse valor aqui corresponde ao eixo X e esse corresponde ao eixo Y. Então, no eixo X, se deslocou 6 unidades. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Do 3 mais 6, 3, o ponto aqui estava no ponto 3. Andou 6 unidades no eixo Y, do eixo X. Então, vai andar 1, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então, aqui, ó. Andou 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou no ponto 9. Tá? E em relação a Y, ele se deslocou 8 unidades. Então, do 4, 4 mais 8, 12. Então, vai chegar no 12, né? Então, tá no 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Então, 8 unidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 mais 8 é 12, então o ponto 12 aqui. Tá, e agora é traçar, né? Então, vamos lá, ó. Traçando, então, aqui, vai ficar como? Fica assim. Tentando aqui retas paralelas, né? Então, em relação a X. Esse é o ponto, né? Então, o ponto aqui, o ponto de saída é o ponto P, né?
Tá aqui, ó, esse ponto aqui, né? Ponto P. E o ponto de chegada, esse ponto aqui. E o vetor? O vetor é justamente esse cara aqui, ó. De um ponto ao outro, né? Então, nós temos esse sujeito aqui. Esse é o vetor. Então, podemos dizer que a taxa de variação, né? Ou vetor gradiente. O vetor gradiente é esse carinha aqui, que nós encontramos. E a taxa de variação é essa, 10. Ok? Pessoal, espero que tenha sido claro, tá? Procurem resolver novamente esses exercícios aqui. É importante a resolução deles novamente, para que vocês possam, para que caso surja dúvidas, vocês possam estar esclarecendo. Beleza? Então, bons estudos aí, forte abraço. Olha só, pessoal, resolvendo mais um exemplo aqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, encontre o valor máximo da derivada direcional no ponto P1 e menos 2 e a função f de xy igual a 2x² menos y² mais 3x menos y. Tá, ok? Então, nós já sabemos que para calcular, né, eu tenho que lembrar do gradiente da função, que é a nossa ferramenta aqui, tá? Deriva em relação a x vezes o vetor i, mais, em seguida, eu derivo em relação a y. Então, a derivada parcial em relação a x e a y, vezes j. Tá aqui. Beleza, o que nós vamos fazer é isso mesmo, né? Resolver isso. Então, a derivada, pessoal, então vamos lá. Resolvendo essa derivada, nós temos então, né? O gradiente da função f de xy é igual a derivada em relação a x. Deriva em relação a x aqui, o y é constante, então isso vai ficar como? Né? 2 vezes 2 é 4, fica 4x, né? Y² zero, mais a derivada